Ok, pessoal, vamos à nossa videoaula que trata da unidade 4 da disciplina Didática do Ensino de Filosofia, do curso de especialização em Filosofia do UniAD-UESP. A nossa quarta e última unidade vai tratar da avaliação em filosofia. Esse é um tema que costuma ser polêmico, né? Porque nós temos vários colegas, vários professores, vários profissionais do magistério filosófico defendendo que a avaliação em filosofia não deveria ser feita, porque não existe verdade nem falsidade em filosofia. Filosofia é um tipo de produção teórica, um tipo de gênero que não cabe nós avaliarmos, etc, etc, etc. Bom, eu quero dizer francamente que eu discordo desse posicionamento e por uma razão muito simples que vou oferecer agora. Mesmo que a filosofia se tratasse da produção de alguma coisa que não merecesse receber o atributo de ser verdadeira ou ser falsa, o que nós avaliamos em filosofia não é se o filósofo fulano ou beltrano tem uma teoria verdadeira ou falsa. O que nós fazemos é medir o grau de domínio e de compreensão dos alunos em relação àqueles filósofos. E isso é perfeitamente passível de verdade ou falsidade. Em outras palavras, vamos supor, e eu vou dar apenas isso como exemplo, eu não acredito nisso, não defendo isso, mas vamos supor que a produção filosófica, os textos filosóficos, as discussões filosóficas históricas de autores consagrados, não fosse passível de ser verdadeira ou falsa, fosse, por exemplo, como um poema. Ninguém diz, nossa, esse poema do Fernando Pessoa é verdadeiro, ou então, nossa, eu discordo do poema do Fernando Pessoa porque ele é falso. A gente não ouve as pessoas dizerem isso. E há uma boa razão para isso. É porque obra de arte não é passível de verdade e falsidade. Declarações de uma obra artística de fato não são passíveis desse atributo. Vamos supor, só apenas por hipótese, que a filosofia também pertence a esse gênero. Ora, o ponto é que nós não vamos avaliar na nossa atividade magisterial se as teorias são verdadeiras ou falsas. Nós estamos avaliando os filósofos. Nós estamos avaliando a compreensão dos alunos dos textos filosóficos. Então, mesmo se um texto filosófico fosse como um poema, eu poderia avaliar a compreensão, o domínio e a capacidade que um certo aluno tem de compreender aquele poema. Nós somos perfeitamente capazes de avaliar isso e devemos fazê-lo. Então, vou repetir. Mesmo que filosofia não fosse um gênero literário, perdão, não fosse um gênero que admitisse que as suas teorias, elucubrações, especulações fossem verdadeiras ou falsas, mesmo assim nós poderíamos dizer que certa compreensão de um sujeito acerca da produção filosófica é correta e dizer de outro que é incorreta. E é isso que nós queremos fazer em filosofia, é medir compreensões, medir o domínio daqueles assuntos, medir o domínio desses temas. Ok? Então, esse é o primeiro ponto mesmo aqui da nossa discussão da unidade 4 sobre a avaliação em filosofia, que é a importância de eliminar a ideia de que a avaliação em filosofia deveria ser vista como um vale-tudo, ou estando envolvida em uma mística. Ou seja, filosofia não é um vale-tudo, mas mesmo que fosse, a avaliação não deve sê-lo. Eu tenho que ser capaz de medir o grau, em alguma medida, o quanto os meus alunos compreenderam um certo conteúdo que eu digo ser filosófico, mesmo que ele, hipoteticamente, não fosse passível de ser verdadeiro ou falso. Eu tenho que poder ser capaz. Por quê? Porque eu não posso simplesmente admitir o vale-tudo. De modo que eu admitisse qualquer tipo de manifestação verbal escrita de um aluno, manifestações inclusive contraditórias, inconsistentes, e dissesse, que maravilha, ambas merecem nota 10. Isso seria um completo absurdo, certo? Eu estaria dizendo que dois alunos que têm compreensões completamente divergentes, ambos têm, foram ambos aprovados, ambos foram avaliados de maneira positiva. Não posso? Ou um deve ser avaliado de maneira positiva, ou se um é avaliado positivamente, o outro tem que ser avaliado negativamente e vice-versa. Então, a avaliação em filosofia não pode ser um vale-tudo. Se eu tenho a pretensão de ministrar, de ensinar, de comunicar conteúdos, expressando isso de maneira argumentada, conteúdos de autores que tentaram resolver problemas, e ao tentar resolver problemas ofereceram certa tentativa de solução, certa tentativa de resposta, o que eu vou fazer é medir o grau de compreensão, ou medir a compreensão que os alunos têm, o domínio que eles têm daquelas teorias.
O que eu vou tentar fazer é medir o quanto quanto eu poderia olhar para eles e dizer, esse cara entendeu esse autor, esse cara entendeu esses autores, esse cara entendeu essa teoria proposta na história da filosofia. Esse é o ponto. Eu preciso então de um instrumento que me permita que eu olhe para o aluno, né, depois dele ter feito a performance, e dizer, este sujeito entendeu, esse sujeito domina o assunto, esse sujeito tem compreensão. Esse é o núcleo da avaliação em filosofia. É a medição do grau de compreensão ou de domínio de um assunto filosófico, de um tema, né, de uma discussão filosófica, de uma argumentação filosófica. E não se aquela filosofia é verdadeira ou falsa. Isso não tem importância nenhuma aqui, né? Então, o relevo aqui é para que os alunos, que nós utilizemos mecanismos de avaliação, isso fica em aberto, quais venham a ser, né? Mas eles têm que satisfazer esse requisito, eles têm que ser capazes, né, de medir em algum grau, em alguma medida, em alguma extensão, a compreensão, o domínio que os alunos têm das discussões filosóficas, dos temas filosóficos, dos argumentos filosóficos, das teorias filosóficas, certo? Quaisquer que sejam as teorias que o professor tenha discutido, expresso, discutido, quaisquer que tenham sido os autores, em qualquer tempo e lugar, seja da filosofia antiga, seja da filosofia medieval, da filosofia moderna, seja da filosofia contemporânea, qualquer que seja o período, né, nós temos que poder medir o grau de compreensão dessas teorias. Então, a ideia é que nós consigamos, né, tentemos articular um meio que permita medir o grau de compreensão, o domínio das explicações e teorias filosóficas, independentemente de que as consideremos falsas, incorretas, inadequadas ou coisa que o valha. Tá? Eu, por exemplo, posso tomar posição com um certo autor acerca de uma certa teoria, e posso discordar de um certo autor em relação a outra teoria, mas eu como professor de filosofia, tenho que ser plenamente capaz de medir o grau de compreensão que o aluno tem em relação àquele autor acerca do qual eu discordo. Se eu não tiver essa capacidade de medir, então de fato eu não tenho um instrumento adequado de avaliação. Mas notem, sempre e perfeitamente possível nós produzirmos um instrumento confiável de medição. Não estamos falando aqui de um instrumento infalível, nós estamos aqui apenas falando de um instrumento confiável. Um instrumento que mais nos demais resultados positivos, que mais acerte do que erre. Então o professor tem que ser capaz de produzir um instrumento de avaliação confiável, portanto que mais acerte do que erre, que meça o grau de domínio e compreensão das teorias expressas por ele nas suas aulas. O que eu quero dizer aqui é um esclarecimento de vocabulário. O que eu quero dizer com medir domínio e compreensão de um assunto? Basicamente, pessoal, se trata de medir a capacidade que um aluno tem de realizar raciocínios ou inferências a partir do conteúdo expresso. Tá? Então, os instrumentos de avaliação, se quiserem realmente medir o grau de compreensão ou domínio de um aluno, dos conteúdos ministrados, eles vão ter, e eles não apenas podem, tá? Mas eu penso que seja conveniente, que seja extremamente adequado, extremamente eficaz, que eles tentem medir a capacidade que os alunos têm, que seus alunos têm, de realizar raciocínios a partir daqueles conteúdos. Então, as avaliações deveriam contemplar meios de medir a capacidade que os alunos têm de realizar raciocínios, inferências, argumentos a partir dos conteúdos ministrados. Certo? Essa capacidade de realizar raciocínios a partir dos conteúdos ministrados é que vai expressar o grau de compreensão, o domínio de assunto do aluno. Tá? Um terceiro ponto que eu acho importante é a importância de nós fazermos avaliações dissertativas em filosofia. Ou seja, de nós realizarmos perguntas que exijam que o aluno expresse explicações, ou seja, que ele expresse argumentos. Então, o que vale, a exigência argumentativa que vale para as discussões em classe, vale também para as avaliações. Então, há uma importância considerável que o professor realize avaliações dissertativas, em que o aluno disserte mesmo, que ele redacione, e claro, redacione produzindo um argumento, não contando uma história, não fazendo um desfile de títulos, nem um desfile de afirmações. Tá? Ele vai produzir um argumento. Porém, é importante que nós digamos que a avaliação dissertativa não precisa ser a única forma, o único tipo de avaliação. Avaliações que usam o esquema de marcação, né?
eu gosto de chamar de marcação, que pode ser conveniente, é muito conveniente. Talvez seja conveniente, inclusive, que nós façamos uma mescla, né? Nós mesclemos questões dissertativas com questões de marcação. Eventualmente seria interessante, adequado, fazer só questões de marcação. Isso vai depender de uma série de fatores da conveniência do professor. O ponto que precisa ser invocado é que, a despeito da importância das questões dissertativas, as questões de marcação não devem ser desprezadas ou não precisam ser desprezadas, elas podem medir perfeitamente o grau de compreensão dos alunos. A questão é que elas são mais trabalhosas, o professor deve ter o cuidado, né, de considerar que ele tem que fornecer um certo conjunto de informações prévios, é mais ou menos como se ele armasse o argumento no enunciado, esperando que o aluno realize as inferências, os cálculos mentais adequados, cuja resposta correta ele possa encontrar nas opções que estão ali expressas. Então, ele tem que oferecer uma certa preparação de arrazoado para que o aluno complete mentalmente, mas o aluno só vai ser capaz de completar se ele realizar um raciocínio minimamente sofisticado, né, para que ele mereça realmente receber o acerto naquela questão. Por fim, é o nosso último ponto aqui, é o último ponto da unidade 4, que tem a ver com avaliação em filosofia. Eu quero falar brevemente da importância de nós calibrarmos a avaliação de filosofia, mas não a exposição, tá? Em vista das particularidades relativas às fases de desenvolvimento intelectual do estudante. Então é assim, ó, o que eu concordo, o que eu discordo aqui em relação a esse aspecto? Eu acho que é perfeitamente razoável que um professor possa calibrar o grau de exigência que ele faria para diferentes indivíduos que estão em diferentes fases de desenvolvimento intelectual acerca de um assunto filosófico. Mas ele não poderia fazer isso com a exposição, tá? É mais ou menos assim, do ponto de vista do conteúdo, se eu estivesse expondo uma teoria filosófica para um aluno de 8 anos de idade, para um aluno de 14, para um aluno de 19, tá? A exposição do conteúdo teria que ser a mesma. Eu talvez devesse usar recursos linguísticos, tá? De simplificação, de clareza, do uso de exemplos, de hipóteses, né? Mais ricos, mais bem elaborados, quanto mais a quem eu fosse a partir do aluno de 18 anos, né? Mas eu jamais poderia distorcer o conteúdo ou fazer super simplificações que seriam distorsivas. Então, a minha exposição tem que ser diferenciada. A minha exposição tem que ser diferenciada no aspecto retórico, jamais no aspecto conteudístico. Tá? Quanto à avaliação, aí sim eu posso usar um recurso que é calibrar a avaliação. Ou seja, eu posso oferecer avaliações que exijam diferentes graus de compreensão por parte dos alunos em função dos seus diferentes, das suas diferentes fases de desenvolvimento intelectual. Tá? Então, eventualmente, eu deveria exigir mais, eventualmente não, eu deveria exigir mais quanto mais desenvolvido intelectualmente estivesse um aluno. Eu deveria exigir menos quanto menos desenvolvido intelectualmente estivesse um aluno. Então, para um aluno de 8 anos, quem sabe a minha avaliação em filosofia exigisse um menor grau de compreensão. Para o aluno de 14 anos, exigiria mais compreensão. E para o aluno de 18 anos, mais ainda. Evidentemente, para alunos que, do ponto de vista intelectual, já estão nutridos e só vão se nutrir informacionalmente agora, eu exigiria ainda mais em fases posteriores. Aí não seria uma diferença de desenvolvimento intelectual, mas uma diferença de massa de informações. Né? Mas assim, em havendo disparidade do ponto de vista das fases de desenvolvimento intelectual entre diversos indivíduos, eu não deveria alterar o conteúdo expresso, eu deveria alterar a expressão do conteúdo. Então, a minha retórica deveria ser diferente para que eu pudesse comunicar esses conteúdos para todos eles. Mas nas avaliações eu deveria calibrar para que a exigência de compreensão fosse calibrada, né, considerasse o aspecto das diferenças do desenvolvimento intelectual. Isso me parece razoável. Nesse sentido, seria admissível, sim, que nós tivéssemos filosofia no ensino fundamental, no ensino médio e no ensino superior. Perfeitamente. Mas as avaliações deveriam calibrar essas diferenças de desenvolvimento intelectual que se dão, evidentemente, ao longo da história do indivíduo. Claro que nós temos variações individuais, mas a gente está pegando aqui a massa de indivíduos, né? Bom, era isso, assim terminamos a 4ª unidade, que é a nossa última unidade da videoaula Didática do Ensino de Filosofia. Espero ter sido útil para vocês, espero que vocês sejam bem-sucedidos como professores
de filosofia. Obrigado.